Olá, vamos dar sequência então aos nossos estudos sobre nomenclatura 2 dos compostos orgânicos, ok? Então vamos lá, nomenclatura 2. Nós temos a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, certo? Então essa União Internacional, ela padroniza, normatiza as regras para a nomenclatura dos compostos orgânicos, que são em número muito grande, então precisa ter uma sistemática de nomenclatura para que seja reconhecida por toda a comunidade científica, tá? Então, como é que a gente faz para localizar, para dar nome nos compostos? O primeiro passo é localizar a cadeia principal, numerar a cadeia de forma que tenha o menor número indicativo de posição, ou localizar a função orgânica, a insaturação e os radicais orgânicos, iniciar o nome pelos radicais em ordem alfabética e continuar pela estrutura geral de nomenclatura. Colocado dessa forma é meio confuso, mas quando a gente for exemplificando e fazendo os exercícios, vai ficar mais claro para todos nós, ok? Então aqui a gente tem primeiro que dar uma olhada nos radicais. Radicais são as ramificações que a gente vai colocar na cadeia principal, certo? Quando eu tenho um radical com só um carbono, eu tenho o nome para esse radical de metil. O radical com 2 carbonos, etil. Radical com 3 carbonos, propil. E o radical com 3 carbonos, mas com a ligação feita lá pelo carbono do meio, é o isopropil. Tá? Então aqui a gente tem essa cadeia carbônica aqui, esse composto orgânico. Aqui é a cadeia carbônica principal em verde. E aqui nós temos as ramificações, ok? Então a gente tem um etil e 2 metil. E aí agora a gente tem que localizar pela numeração onde estão esses radicais. Então a gente primeiro começa a numerar a cadeia carbônica principal, né? Então a cadeia carbônica principal é aquela ali que está numerada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como é que eu sei a ordem? Se não é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bom, eu vou escolher a ordem onde os radicais aparecem na menor numeração, certo? Então, dessa forma, se eu uso a numeração, primeira numeração, eu tenho ramificações na posição 2, mais uma ramificação na posição 2 e uma ramificação na posição 3. Agora, se eu usar a segunda ordem, eu tenho uma ramificação só lá na posição 4, na posição 5 e na posição 5 de novo. Então, a soma das primeiras posições dá 7 e a soma das segundas posições ali dá 14. Então, eu vou escolher a numeração que vai da esquerda para a direita, ok? Então, dessa forma, eu tenho o nome desse composto como 3-etil, em ordem alfabética, ok? 3-etil, porque na posição 3 eu tenho o radical etil. Na posição 2 eu tenho um metil, mas eu também tenho outro metil também na mesma posição. Então, eu uso vírgulas para diferenciar. Então, na posição 2 e na posição 2 eu tenho dimetil, são 2 metilas. E tenho 6 carbonos na cadeia principal, então eu uso o prefixo X. E na posição 3 eu ainda tenho um alceno, então eu uso o infixo N. E é um hidrocarboneto, eu uso o sufixo O, ok? Então, temos ainda os radicais com 4 carbonos, que é o butil, o sec-butil, que vai se ligar à cadeia principal pelo seu carbono secundário, o terc-butil, que vai se ligar à cadeia principal pelo seu carbono terciário, e o isobutil, que vai se ligar pela cadeia principal pelo carbono do meio, ok? Isobutil. Então, aromáticos. Eu tenho como nomear os aromáticos se eu considerar que a principal parte da molécula é o X, as duas posições subsequentes serão orto e as outras duas posições subsequentes serão as posições meta. E a posição diretamente contrária é a posição para. Então, aqui
De novo, as duas posições subsequentes são as posições orto, as duas posições subsequentes seguintes são as posições meta, e a posição contrária é a posição para, ok? Então, vamos aqui exemplificar o que a gente quer dizer na forma de um exercício. O nome e o PAC do reagente e do produto são, respectivamente, 2. Acho que eu troquei o slide. Eu troquei o slide, tá? A estrutura a seguir representa um farnazeno, um trieno terpeno encontrado no óleo de erva cidreira. Quando tratado com 3 mols de hidrogênio, em presença do catalisador paládio, tem-se a formação do alcano correspondente, que é esse alcano aqui, tá? Então, o nome e o PAC do reagente e do produto são, certo? Então, a gente vai escolher o nome e o PAC do reagente e do produto. Então, é essa estrutura aqui da qual a gente está falando. Ela fica bem complicada de ver, mas na verdade ela não está linear, ela está torcida. Mas ela tem a cadeia carbônica principal com esse número de carbonos aqui. Maior número de carbonos possíveis, ok? Com essas ramificações aqui. E a gente tem que numerar obedecendo a regra do menor número nas ramificações. Então, por onde a gente começa? A gente começa por onde as ramificações vão cair no menor número. Então, a gente começa aqui. E a gente vê, então, que essa cadeia principal tem 12 carbonos. Tá? Então, o nome desse composto é 2, 6, 10, porque na posição 2, na posição 6 e na posição 10, eu tenho metilas. Então, como são 3, é trimetil dodec, que é prefixo de cadeia carbônica com 12 carbonos. E como só tem ligações simples entre os carbonos, é um alcano, é um alcano, então é 2,6,10 trimetildodecano, tá? Então é a alternativa E. Então essa aula vai estar lá no Classroom. Por enquanto é só, procurem essa aula lá, façam os exercícios, mandem pelo Classroom ou pelo WhatsApp, tá? Mas façam no seu caderno e mandem uma foto, ok? Então era isso. Cuidem-se. Um abraço.